Afinal de contas, que história a Bíblia narra? O texto bíblico não está colocado na sequência do ponto de vista dos fatos históricos. Então a Bíblia não está organizada cronologicamente. Quando a gente fala cronologicamente, nós estamos dizendo dos diversos períodos pelos quais o povo de Israel passou e que a Bíblia faz menção, a Bíblia trata desses períodos. Mas a Bíblia não é um livro para contar a história do povo. É a linha da história. Tudo bem? Vou fazer uma seta para cá, para a gente poder entender. Então, a história. A história tem diversos momentos, diversas fases. Vou chamar de fases. Tudo bem? Olha só, tá aqui. O texto bíblico faz menção a essa história, então ele faz menção a essa história, mas ele não está sendo escrito para narrar a história. O texto bíblico, ele é escrito, dependendo, claro, do livro que você pega, por um motivo, por exemplo, de análise da história. Exemplo, 1º e 2º Reis. Faz uma análise da história, que é tentar compreender de que modo foi a relação entre Deus e o ser humano, a relação entre as pessoas na sociedade, que acabaram levando o povo a passar por aquilo que o povo passou. Então, se trata, nesse sentido, de um texto que a gente vai chamar de texto teológico, ok? Então esse é um ponto fundamental. Dei aqui um exemplo, então, de como a Bíblia faz menção a essa história. Agora, tem outros livros, por exemplo, como o livro de Jó. O livro de Jó não fala sobre especificamente um dado histórico que ocorreu aqui, por exemplo, no ano 1000 a.C. Não. O livro de Jó é um texto que trabalha uma questão teológica, uma questão da relação entre o ser humano e Deus, que tem a ver com o contexto histórico, mas ele não está contando o fato histórico. Então vamos compreender isso. Outra exemplificação, pega lá o livro dos Salmos. O livro dos Salmos não está contando o que aconteceu durante o período em que o povo escolheu Davi como rei. Não. Deus, ou melhor, escolheu Davi como rei. Não. O texto é um conjunto de orações. Algumas dessas orações podem ter nascido naquele momento histórico? Podem. Podem fazer de alguma forma menção ao que aconteceu? Também pode, tá? Mas não necessariamente está narrando a história.